Fala, pessoal, ó, antes eu quero dar um recado muito importante para vocês aqui nesse canal, que assim, a gente faz vídeos às vezes de outros times, especialmente Flamengo e Corinthians, os vídeos vão muito bem. É meio aleatório, mas eu acho que esse vídeo vai bem, então eu deixei para dar esse recado nesse vídeo. Na real, nos vídeos de ontem a gente ainda não tinha começado a vaquinha, até tinha começado, mas a gente estava acertando alguns detalhes. Agora, nossa vaquinha lá para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul tá bombando, cara, e tá assim, sendo sincero, superou nossas expectativas e eu tô muito feliz com o nosso público. A galera lá do Insta, acho que muitos de vocês também já viram. Se você não viu ainda, cara, clica no primeiro comentário fixado no topo e se você puder, se você tiver condições, você ajuda lá o pessoal do Rio Grande do Sul, tá? A gente colocou uma meta de 5 mil reais simbólica, né? Imaginávamos que ia superar, agora assim, o tanto que superou a gente não acreditava. Assim, cada vez que eu atualizo lá eu fico mais feliz. E é muito foda, cara, porque realmente a parada lá do Sul tá muito tensa. Cada vídeo, cada parada nova que eu vejo é muito embaçada, é uma situação muito complicada. Então, assim, a gente sabe quando você perde alguma coisa, já é embaçado você perder. Tem gente perdendo tudo. Infelizmente, gente perdendo a vida, familiares. Então, assim, cara, tá um negócio assim que se eu começar a falar aqui já desanda a parada, mas enfim, vamos focar em ajudar agora, tá? Então, quer ajudar, clica no primeiro link aí, no comentário fixado no topo, eu deixando no comentário, porque se deixa na descrição, o YouTube acaba barrando, por ser link externo, né? Então, quer ajudar, é só clicar, beleza? Então, e aí depois, obviamente, quando a gente encerrar a vaquinha, tiver o valor certinho, a gente vai, obviamente, prestar contas. A gente, pelo amor, não tem nem coragem de fazer uma parada assim com uma grana que eu tô muito feliz que vai ajudar muita gente, eu espero. Então, acompanhe, ajuda e acompanhe, tá? Especialmente lá no Insta, na caixinha de perguntas, a gente vai atualizando todo mundo, especialmente ali na terça-feira e todos os outros dias, tá? Então, conto com vocês, 2 minutos aqui falando disso, mas precisava. Então, eu conto demais com vocês, beleza? Vamos entender o que tá acontecendo aí no futebol brasileiro, porque, cara, o efeito John Textor no futebol brasileiro é um negócio, assim, assustador, né? Porque eu não esperava que ia fazer tanto barulho, mas fez, velho. E o que aconteceu? Agora, todo problema de arbitragem que tiver com qualquer time, vão pesar em cima da arbitragem, em cima da CBF, porque tem um cara que fez um barulho, né? E agora os outros vão para cima também. Vamos ver o que o Marcos Braz, o Spindle falou e o Bruno Henrique também. Vamos ver do Braz primeiro. Hoje, eu acho que o assunto que a gente tem que falar aqui não pode ser diferente, tem que ser a arbitragem, né? A maneira que está sendo conduzida a arbitragem no futebol brasileiro, nesse campeonato, eu acho que é preocupante para todos nós. Não é só para o Flamengo hoje, não. É para o Flamengo também, né? A gente, na primeira rodada do campeonato, em que um juiz, num jogo muito disputado, num jogo muito controverso, mas que acertou muito. E quem disse isso não fui eu, não foi o Flamengo, são os especialistas aí, os jornalistas, as pessoas que têm mais, de fato, análise mais transparente, mais clara das jogagens. O que aconteceu? E todos foram unânimes que o juiz apitou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então estou muito à vontade de falar, um pênalti em que a gente viu hoje aí que também, igual. E o que aconteceu com esse juiz? Geladeira, 120 dias. Então, quando apita bem, ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência. Hoje, acho que o assunto... Agora o Bruno... O sentimento é de raiva e indignação. O Flamengo só quer o correto. O Flamengo não quer nada mais que o correto. O Flamengo não quer ser prejudicado. Hoje não tem o que falar de futebol. Na nossa visão, o Flamengo mereceu vencer, mas não tem o que falar de futebol, porque o que tem para falar hoje é de arbitragem do que precedeu em termos das atitudes da CBF e o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje aqui é uma vergonha, de dar raiva, de dar indignação, interferiu diretamente no resultado. A falta de critério é explícita.
o medo dos árbitros quando apitam com o Flamengo ele é explícito. A CBF claramente passa uma mensagem: se for correto com o Flamengo no jogo do Flamengo, vai para a geladeira. O sentimento é de raiva e indignação. O Flamengo só quer o correto. O Flamengo não quer nada mais que o correto. O Flamengo não quer ser prejudicado. Hoje não tem o que falar de futebol. Na nossa visão, o Flamengo mereceu vencer, mas não tem o que falar de futebol, porque o que tem para falar hoje é de arbitragem, do que precedeu. Tenho. Assim, é uma vergonha. Aqui, ó. Aqui que pega. Aí que entra no lance que eu coloquei até no título. O efeito John Textor no futebol brasileiro. Se liga. O que está acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte: eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, sem quem briga mais é que está levando. É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? Então, a gente tem que ver como é que vai fazer, porque senão isso não vai acabar bem, o campeonato não vai acabar bem. Não vai acabar bem, não é para o Flamengo, é para ninguém. Agora, a gente tem que entender. Se a gente entender que tem que falar e vai ter que pressionar, não tenha dúvida que o Flamengo vai fazer isso também. Eu não acho esse o caminho correto, eu não acho o caminho plausível, mas tá vergonhoso. Tá vergonhoso. Tá vergonhoso. O que a gente viu hoje aí é digno de pena. De não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado. Né? Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones. Interferências que eu digo em relação aqui. Assim, é uma vergonha. O cara deu uma enrolada ali, né? Cara, o que vocês acham? Vou começar, eu vou colocar o Bruno Henrique aqui também. Mas o que vocês acham? Que faz sentido essa reclamação do Flamengo? Não faz? Porque assim, eu já até falei no vídeo de ontem, né? O Flamengo foi ajudado na primeira rodada. Mas eles estão reclamando especialmente de outras, né? Contra o Botafogo, por exemplo, que não tava fala, mas o Marcos Braz fala da máscara que o Luiz Henrique, né, do Botafogo, coloca, a máscara do Pantera Negra, que era para amarelo, e aí numa sequência ele toma amarelo por uma falta, ou seja, seria expulso, né, segundo ele. Então tá uma reclamação bem forte, e aí pegando o gancho no que fez o John Textor, é muito nisso. Antes de colocar a fala do Bruno Henrique, para vocês entenderem, como não tá pegando só o Flamengo aqui, ó, nesse lance aqui ontem, o Felipe Melo faz a falta, ele dá um strike ali, ele pega 2 no mesmo lance, aí depois ele fala: o John Textor tem razão, né? Para Felipe Melo para a cláusula. O John Textor tem razão, pelo menos foi o que a galera entendeu aqui. Eu também entendi isso, né? Na leitura labial. Então você tá vendo que não tá só o Flamengo. Agora a gente vai ver aqui o Bruno Henrique falando também. Bora. A gente não quer ficar falando de arbitragem. Mas não tem como. Aí vão falar, mimimi, contra o Flamengo, tudo é diferente, cara. A gente, há poucos dias, o Léo Pereira fez um pênalti e eles marcaram. Hoje tivemos um lance aqui, onde não foi falta, e ele voltou no VAR e tirou o cartão vermelho. Aí agora no final, um lance duvidoso também, e ele não marcou e o VAR não chamou. A gente não sabe qual é o critério que a arbitragem está fazendo no futebol. Semana passada também no Fabrício, falta eles não deram. Então, cara, o futebol está cada vez pior. Eles colocam profissionais para ajudar, e os profissionais que estão vendo o jogo, muito melhor quem está dentro de campo, não consegue fazer o simples. Então é lamentável. Bruno, a queixa do Tite durante o jogo é que não foi revisto o lance, né? Se você que estivesse próximo dali pudesse trazer a tua percepção, qual foi a impressão de vocês dentro de campo também, seria legal te ouvir. A gente viu que não foi falta. Teve ali uma jogada de corpo que o Nico veio e o zagueiro trombou no Nico. Se fosse falta, seria falso no Nico, mas o Nico sustentou e a gente teve uma bola ali para fazer o gol, e onde
teve a expulsão. Então, todo mundo viu dentro de campo, todo mundo viu fora de campo. Então, assim, eu vou chamar de choro. Eu não gosto que fala de choro, porque quando fala Palmeiras me irrita. Mas vamos falar uma reclamação. Eu choro mesmo. É um choro assim coletivo. Aqui você vê a torcida falando, a torcida do Flamengo. Boa parte da torcida do Flamengo tá falando que o John Textor tava errado, tá? Muita gente tava zoando o John Textor. Agora, ó, você vê flamenguista aqui, John Textor inocente. Ele tem razão, essa CBF é um crime, uma várzea. Olha lá, aqui os caras falando da fala do Felipe Melo. Olha lá, John Textor na sua mansão em Miami, vendo que sempre esteve certo em relação à arbitragem. E aqui, ó, sem nenhuma prova, chorando e também dando indireta para John Textor, Bruno Spindel do Flamengo, sobe o tom contra a arbitragem. No final das contas, é o que eu sempre falo, é cada um por si, ó. É cada um por si. O John Textor não quer ajudar o futebol brasileiro, ao contrário do que muitos botafoguenses acreditam, não quer ajudar o porque se ele quisesse, é que a gente nunca vai saber, porque o Botafogo não foi campeão brasileiro, e isso vai doer eternamente na vida dos caras. Mas se o Botafogo fosse campeão brasileiro, não ia falar nada. Não dá para saber. Dá sim, ele não falaria nada. Não falaria nada, tá? Se o Botafogo fosse campeão brasileiro em 2023, o John Textor ia seguir a vida dele normal, né? Andando de skate lá, enfim, comendo o churrasquinho dele. Não foi campeão, teve a virada, teve um monte de jogo vergonhoso, ele fez todo esse barulho. Só que, cara, isso reverbera, mano. Isso reverbera. O cara saiu da esfera esportiva, foi lá pro Senado, né? Provas que até agora ele não mostrou. E aí você coloca uma pressão na arbitragem, coloca pressão nos outros clubes. E aí eu já vi muita gente cobrando diretoria do Flamengo, do Palmeiras, para fazer a mesma coisa que o Textor tá fazendo. Então começa todo mundo querer também se aparecer, falar pra caramba e tal, bater na mesa. É um negócio complicado. Então o efeito de um Textor do futebol brasileiro, se os botafoguenses acreditavam que ele queria ajudar, ele só veio atrapalhar, né? Porque se já tava ruim, tá pior agora. E eu concordo, muitos erros de arbitragem é pela pressão. Isso eu não tiro a razão de alguns do Marcos Braz, do Spindel aí. Realmente a pressão atrapalha a arbitragem, que já não é muito boa. Porque você sabe, o seu trabalho aí que você faz sem pressão já é embaçado. Quando tá sob pressão, seu chefe tá perto, você precisa entregar alguma coisa rápido, fica pior, né? Como que eu vou fazer isso aqui? Ansiedade e tal. Agora você imagina isso para arbitragem. Então, assim, o John Textor não veio ajudar o futebol em nada, só atrapalhou, e os efeitos disso estão cada vez mais latentes em toda rodada. Beleza? Mas deixa seu comentário, vê o que você acha sobre isso, e vamos pro que foca. Aproveita esse vídeo que eu imagino que vai dar bastante repercussão, né, por ser um assunto geral, né? Então, aproveitem, link no comentário fixado no topo aí. Ajudem o Rio Grande do Sul, o negócio lá tá muito triste, tá muito complicado, então vamos fazer a nossa parte, beleza? Infelizmente, são tragédias que acabam acontecendo no nosso país que a gente não quer que aconteça, mas é um compromisso nosso, cara. Sempre que tiver alguma parada assim, que eu espero que não tenha, que assim, que não era pra ter, né? Não era pra ter. A gente viu tanto de grana que o governo do Rio Grande do Sul arrecada e ainda deixa acontecer uma coisa dessa. Mas, quando acontecer, a gente vai sempre estar aqui esperando que não, mas enfim, infelizmente acontece e a nossa parte aí como comunicador, influenciador, que seja, e as suas também, é ajudar, né? Vamos ajudar, e é isso. Beleza? E, mano, oração também, né? Pô, não tenho grana, tá? Ouço aqui. Mano, faz a sua oração aí pelo povo de lá, porque o bagulho tá louco. Beleza? Deixa seu comentário, seu like, é muito importante. Tamo junto.